Nós vamos tentar pensar um pouco aqui hoje sobre os últimos acontecimentos da seara política. Sabe, numa ideia que me remete a uma imagem assim de um Pinóquio insano, ou de Macunaíma, sabe? É o herói sem caráter, né? E a fantasia da preservação do meio ambiente, a fantasia ou a realidade paralela do enfrentamento da Covid com êxito total, absoluto, como se não houvéssemos tido perdas, como se não houvéssemos, a partir do ponto de vista da administração central, cometido uma série de erros, equívocos e alguns propositais no não enfrentamento, na verdade, na negação da pandemia, estabelecendo circunstâncias paradoxais de enfrentamento que, no final das contas, é muito prejudicial para a população de uma maneira geral. Tá? Bom, o que eu percebo na atualidade, quando eu observo para Brasília, é que há um incentivo para a contaminação. Sabe, que ser contaminado pela Covid confere status. Igual teve uma reunião na posse da efetivação do senhor Pazuello, né, o general que quer ser ministro de qualquer maneira da saúde, sem ser ligado a essa pasta, enfim. Tá? O senhor Messias, conversando com o presidente do Congresso, na hora que, no meio do discurso, interrompe o discurso, vai conversar com o senhor Davi Alcolumbre, para fazer referência à Covid, para fazer referência à cloroquina, e aí ele diz que 200 pessoas daquele prédio, né, onde ele se encontrava naquele momento, tinham se contaminado, tinham se curado, fundamentalmente usando cloroquina. Isso é uma coisa impressionante e demonstra que o fato de você ser contaminado atribui a você um certo status, sabe? A partir dessa retórica pinoquiana, sabe? De um Pinóquio mesmo, dessa fantasia, dessa invenção de uma realidade paralela, tá? Lembra muito Macunaíma, sabe? E o herói sem nenhum caráter, né? Que ele prega que a contaminação é algo positivo. É como se depois de contaminado, pronto, já está tudo certo, não há o risco da recontaminação, enfim, o que o ideal seria todo mundo se contaminar e pronto, e virar essa página, né? Essa ideia, se fosse tão fácil assim, seria muito legal, não é? Bom, aqueles que se contaminaram e se recuperaram, ainda não contaminado, quem não se contaminou é fraco, tá? A pessoa que não se contaminou, ele é fundamentalmente uma pessoa fraca, uma pessoa que está fora do círculo desses históricos de atleta, essas pessoas que são fortes, que vão lá e se contaminam, enfrentam o vírus, enfim. Tá? O que se percebe, via de regra, como sempre, são uma série de transtornos ali associados a delírios, tá? Como, por exemplo, delírios persecutórios, delírios paranoides, né? Transtorno de personalidade narcisista, e quando apresenta o Brasil como modelo de enfrentamento da Covid, modelo da preservação do meio ambiente, e esse transtorno de mitomania, sabe? Ele cria fantasias e acredita nessas fantasias, né? Nas mentiras, exigindo também que os outros acreditem. Essa é uma questão bem específica. Para pensar Macunaíma, é preciso retomar o contexto histórico, contextualizar Macunaíma, né? Que é uma personagem criada pelo Mário de Andrade, tá? Herói sem nenhum caráter, né? Para a Semana de Arte Moderna, 1922, que seria o momento de refundação do país, ou seria o momento em que, entre 1822 a 1922, segundo tese de alguns historiadores, nós teríamos a invenção da ideia de nação no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna, ela teria por função de apresentar o verdadeiro brasileiro, sabe? E numa visão bastante crítica, o Mário de Andrade apresenta Macunaíma, né? O herói sem nenhum caráter, sabe? Que se aproxima muito da ideia de um Pinóquio insano, que conta uma série de mentiras e acredita nas próprias mentiras, tá? Essa Semana de Arte Moderna vai acontecer entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, né?
E o que se percebe é uma invenção da noção de brasilidade, tá? É uma revolução da retórica política, que isso parece estar sendo retomado em 2020, 98 anos depois, não é? Com a tentativa de se impor algumas verdades, algumas fantasias, sinalizando para uma realidade paralela, sabe? E de refundação de um novo Brasil. Agora sim, um Brasil grande, vigoroso, poderoso, autônomo, modelo para o planeta, enfim. E todo esse discurso pseudo-nacionalista que escamoteia os problemas e que tenta apresentar um discurso de uma nação que está na dianteira, sabe, na vanguarda do mundo, tanto nos aspectos sociais, ambientais, em qualquer aspecto, né? Sem considerar que nós somos o segundo país em número de mortes, sem considerar que nós somos o terceiro país em número de contaminados, sem considerar que nós tivemos falta, sim, de insumos no tratamento da Covid, com pessoas sendo entubadas sem anestesia. Isso aconteceu em vários locais do país, sem considerar que esse negacionismo, ele ao contrário de hoje, que lamenta cada uma das mortes, lamenta lá fora. Aqui dentro, dizia, não, é assim mesmo, vai morrer, isso é uma chuva. Enfim, com uma postura altamente condenável, sabe? Bem distinta dessa que se apresenta nas 2 últimas semanas, né? E a ideia de que os governos europeus querem derrubar o governo do senhor Messias, que o general Augusto Heleno traz para nós. É uma ideia estapafúrdia. De onde tira esse tipo de informação de que os governos europeus querem derrubar o governo brasileiro? Sabe, esse tipo de teoria da conspiração totalmente estapafúrdio e sem nenhuma noção, não é? Lembrando que nós continuamos com um patamar de mais de 750 mortes por dia, não é? Mais de 30 mil casos de contaminação por dia também, tá? E com a alta, sabe, um movimento de alta, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. São Paulo com 27% do dia 21, não é? de ontem, e o Rio de Janeiro com 69%. E no mundo já se tem quase 1 milhão de mortos, sobretudo em função dessa pandemia. E é interessante como essa irresponsabilidade dos atores políticos, ela tem uma força de contágio fenomenal. Se observarmos o prefeito do Rio de Janeiro, ele decidiu que agora vai ter jogos com torcedores. E vai começar com o Flamengo, né? No jogo do Flamengo. Com torcedores, com 67% de alta nas infecções e nas mortes. Isso é algo estapafúrdio, tá? Quando você observa que a Europa, que experimentou esse surto primeiro do que nós, os números estão em alta novamente, há um risco enorme de que seja necessário fechar, né? Tudo. Se percebe que o Brasil tem fracassado miseravelmente no enfrentamento da pandemia. Um desastre, e apresenta um desastre diplomático, e o senhor Messias na ONU, ele quer nos apresentar uma realidade paralela, sabe? Uma realidade paralela para poder apresentar a verdade dele acerca do Brasil. Quer dizer, o resto do mundo está todo errado, as pessoas que não concordam com essa narrativa estão errados, enfim. O senhor Messias, ele apresenta argumentos, por exemplo, abre aspas, né? Confiança do mundo em nosso governo. Sério isso? O mundo confia no governo, nesse governo que está aí? O mundo acredita que o Pantanal não está queimando, que quem está colocando fogo são os ribeirinhos e os índios e os caboclos? Vai vender mesmo essa narrativa. E há quem acredita nisso. Está falando para quem? Sabe, me lembra Macunaíma, não tem como, e me lembra o Pinóquio, não tem jeito, tá? O que se percebe é uma aproximação desse governo com as ditaduras do Oriente Médio, sabe, com governos autoritários, né? E a representação do herói brasileiro. Sabe, esse é o herói brasileiro, esse moço. Esse é o herói brasileiro que está refundando o Brasil. Refundando o Brasil a partir dos alicerces de mentiras, a partir dos alicerces de uma realidade fantasiosa, a partir de uma realidade paralela,
a partir de inverdades, a partir de uma ilusão. Cria-se uma fantasia como se você repetisse uma mentira 1000 vezes, isso já vem desde Hitler, né? Essa mentira se transformasse em uma verdade, aceita por um grupo maior de pessoas. E aí sim, nós pensamos no Pinóquio insano, sabe? Esse Pinóquio, esse mentiroso contumaz, que não consegue parar de contar mentiras, sabe? Tudo isso para dizer que as várias medidas, segundo esse governo, econômicas, auxiliaram com o auxílio emergencial, né? Que aqui o Brasil tem a melhor legislação ambiental do planeta, sabe? Que aqui nós temos 67% da preservação da vegetação nativa e que os caboclos e índios que são os responsáveis por queimar, literalmente, as matas, sabe? Não é uma questão de que está sendo queimada criminosamente por grileiros e com apoio do governo, inclusive, tá? Bom, o discurso da ONU segue nessa mesma direção, né? Que ele vai falar do programa humanitário de apoio aos venezuelanos, que é um destaque mundial. Ele vai dizer dos princípios basilares da ONU, né? Que ele segue esse princípio, que ele respeita esse princípio. Vai falar de acordos com a União Europeia. Que acordo? A União Europeia não está disposta a aceitar a entrada do Brasil no mercado comum europeu. Tá? Na verdade, ele apresenta um céu de brigadeiro no discurso dele, sabe? É um discurso incoerente, macunaímico, e totalmente pirotécnico, sabe? Um discurso fantasioso, de exaltação ao negacionismo, o negacionismo desse governo, né? Em verdades, né, como, por exemplo, essa ideia de que assistir a nações indígenas, sabe? Assistência à nação indígena, que assistência? O que há é uma série de denúncias no Tribunal de Haia, sabe? É tudo perfeito na retórica do presidente nesse discurso da ONU, tá? Ele está falando para dentro, ele não está falando para fora, porque ninguém acredita nisso, tá? Na verdade, me parece uma antecipação da campanha de 2022, né? Que vai ser o centenário da Semana de Arte Moderna, algo extremamente adequado para o que nós estamos a falar aqui hoje. Bom, fala de uma campanha de desinformação acerca da produção ambiental no Brasil, né? E que ele tem uma tolerância zero com a crise ambiental, com o crime ambiental. Jesus, impedir de queimar máquinas de desmatadores, impedir que eles sejam multados. Isso é intolerância? Bom, no discurso para fora, ele diz lamentar cada morte, mas diz também que o fique em casa foi um desastre. Porque todo mundo tinha que ter saído, tinha resolvido isso rapidamente, o Brasil seria o primeiro a resolver, com uma imunidade de rebanho, sabe? Enfim, realmente, é verdade que o Brasil se destaca no plano mundial. Única ressalva que nós fazemos, destaca-se negativamente, tá? Ele critica a ditadura bolivariana, né? Mas e como que ele explicaria aqueles cartazes antidemocráticos? Golpe militar com o Messias no poder, sabe? Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. De que democracia é essa? Sabe, que esse senhor está a falar? Que democracia é essa? Que discurso é esse? Que lógica, que racionalidade é essa? Sabe, isso seria democracia? O Brasil é o segundo país em mortes pela Covid-19, sabe? Outra questão, que conta foi essa que ele fez de que $1.000 de auxílio emergencial foi aprovado e foi pago? Como assim? Foi aprovado e pago? $1.000 como? De onde ele chegou esse número? Né? Os delírios do senhor Messias envergonham o Brasil, essa que é a verdade. Né? Por exemplo, o Fernando Gabeira vai fazer referência, vai dizer que o senhor Messias falou na ONU para os seus apoiadores aqui no Brasil, né? Não falou para quem está lá fora, porque ninguém que está lá fora acredita nesse tipo de fantasia, sabe, de realidade alternativa, realidade paralela. Quando ele fala de conspiração mundial contra o Brasil, isso é risível, isso é uma piada, sabe, isso é um delírio, literalmente. Índios e caboclos, né, responsáveis pelas queimadas. Que é isso? De onde que tira essas coisas? Tolerância zero, né? É um Pinóquio, sabe? É um Pinóquio que omite a falta de condenação da pandemia e
ele faz às vezes do herói sem caráter, sabe? De uma Macunaíma insana, literalmente, tá? Literalmente e desastrosamente. Bom, por fim, o discurso ele é irreal, ele trata de uma realidade paralela, e que, com claras demonstrações de delírios persecutórios, megalomaníacos, sabe? Mitomânicos, são fantasias retóricas, tá? Pinoquianas, na direção do herói sem nenhum caráter, Macunaíma, tá? É uma Macunaíma real, exercendo o cargo de presidente do Brasil, 98 anos depois da Semana de Arte Moderna, e com a reeleição marcada para 2022, no centenário, né, da Semana de Arte Moderna. Bom, o que eu diria? Viva Mário de Andrade, né? Atenção para a incoerência do senhor Messias no falseamento da verdade. E essa lógica de que se ele mentir, uma mentira contada 1000 vezes, ela se transforma em verdade. Olha, o que nós temos nesse contexto é um ambiente pandêmico no Brasil, que por conta dessa contradição de narrativas que foi criada fundamentalmente pela presidência da República, estabeleceu uma certa neurose, sabe? Em que as pessoas, não é só aqui no mundo todo, elas estão cansadas desse distanciamento, elas estão cansadas de ficar em casa, e algumas estão torcendo, desejando inclusive serem contaminadas. Como é o caso desse grupo lá de Brasília, que circula em torno da instituição da presidência da República. O fato de se contaminar eleva o status da pessoa, sabe? É preciso se contaminar logo. Porque cria-se uma falsa noção de que você está protegido, agora acabou, passou tudo. Não se considera que pode haver uma reinfecção, por exemplo. Por outro lado, em um ambiente de delírios psicológicos e de fantasias da realidade tão intensos, o que se percebe é que essa narrativa da realidade paralela, ela acaba por ecoar em alguns setores da sociedade, particularmente nos setores que apoiam esse tipo de ação desse governo. Em suma, nós temos um enredo, sabe, de um Pinóquio insano, tá? No teatro do herói sem caráter, né, de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e que circula pelo país a divulgar uma realidade paralela, a divulgar uma realidade que não apresenta nenhum fundo na realidade brasileira, a divulgar informações, sabe? A divulgar um discurso em que nós vivemos nos melhores dos mundos, a divulgar um discurso de que agora sim o Brasil encontra-se no topo do mundo, a divulgar um discurso muito próximo do discurso que ele criticou hoje na ONU, o discurso chavista, bolivariano da Venezuela. Na verdade, as pretensões desse governo parecem ir na mesma direção. Ele fala que preza a democracia, mas ao mesmo tempo apoiou cartazes antidemocráticos de golpe militar com ele mesmo no poder. Fechamento do Congresso, enfim, sabe? E aí quer falar de liberdade. Ele desconsidera que mais de 30% do Pantanal, a fauna e a flora, foi destruída pelo fogo. E muito desse fogo é criminoso. Tá? Ele desconsidera a destruição da Amazônia. Ele desconsidera os avisos que vêm da Europa para cá de que não vai haver acordo comercial, porque não há nenhuma preocupação com o meio ambiente. Esse discurso, ele apresenta, a bem da verdade, delírios de Macunaíma, delírios do Pinóquio insano, delírios de uma fantasia
teatralizada e teatral de uma realidade paralela. Uma realidade paralela onde os atores centrais é o próprio governo, que, né, do seu posicionamento, do seu pedestal divino, né, de onipotência, onipresença e de ser um sabichão, sabe, e onisciência, ele diz, olha, essa realidade, estão falando que morreram 130, não morreram 130 mil, 137 mil, isso não morreu de outras causas, não tem nada a ver com pandemia, sabe, isso é uma gripezinha, não está queimando nada. E tem quem acredite. Nessa realidade paralela é que esse senhor repercutiu hoje no discurso da ONU. Esse tipo de postura envergonha o Brasil. Esse tipo de postura torna atualíssimo aquilo que escreveu Mário de Andrade em 1922. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse tipo de postura apresenta o ficcionismo do Pinóquio, sabe? De se contar uma mentira e recontar e insistir nessa mentira, falando para um grupo interno dos 30 do Brasil, de forma que ele aguarda que essa mentira se torne verdade. E parece que, segundo o ponto de vista do judiciário, não existe crime nenhum nisso, não é? Porque bom senso, coerência, princípios, ética, seriedade não fazem parte da retórica de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ou do Pinóquio insano, que tem transitado para cima e para baixo, difundindo uma realidade alternativa, difundindo um discurso delirante. A psicologia ainda vai responder isso. Pois é. A gente para por aqui. Obra de Mário de Andrade atual. A psicologia com muito trabalho para fazer. E os delírios repercutindo país afora. E agora não só no país, no planeta. E nós temos de olhar para fora e percebermos que nós somos os párias do mundo. E que esse tipo de situação envergonha o Brasil e os brasileiros. Em nome de quê? É isso.